Está no ar o Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que nos ouve, a você que nos assiste. Hoje nós temos como tema a declaração do imposto de renda da pessoa física. E nada mais, nada menos hoje aqui, como nosso convidado especial, o delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Obrigado, Euclides. Boa noite a todos. Estamos também aqui como convidado, nosso também associado, tributarista, Luiz Eduardo Neto, que vai nos ajudar, auxiliar aqui nas questões aí tributárias, algumas mudanças que estão havendo aí de entendimentos. Então, Neto, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, o prazer é todo meu. Também o empresário contábil, o nosso vice-presidente do Sescap Londrina e região, o contador Marlon Marçal. Obrigado, boa noite a todos. Muito bem, Reginaldo. Esse tema, agora no mês de março, um tema que todo ano a gente para conversar, para explicar, para divulgar. Temos muita coisa para conversar e esse bate-papo hoje, nós temos um público aí aberto, empresários, contribuintes, contadores, advogados, que com certeza vão nos assistir, vão nos ouvir. E o tema é relevante. Mas para iniciar essa nossa conversa, eu acho assim, você em nome da Receita Federal podia nos explicar aí, quais são as novidades esse ano, também as condições de obrigatoriedade, se quiser já emendar essa questão aí, por favor, fique à vontade. Obrigado, Euclides. Então, primeiramente, é uma honra e uma satisfação estar aqui conversando sobre o imposto de renda. Imposto de renda que o ano passado fez 100 anos, 100 anos de imposto de renda. E dentro da Receita a gente tem um ditado que tributo bom é tributo velho, doutor Neto? É que todas as questões jurídicas, os conflitos de entendimentos de um tributo, o tributo velho já passou por isso, Mas o imposto de renda a gente sempre tem novidades, seja na área jurídica, seja na área operacional. Então, a satisfação está aqui novamente, no Declare e Conte, conversando aí sobre esse tema que, sem dúvida, dentro do arcabouço tributário brasileiro, atinge mais pessoas, Então, o imposto de renda é um tributo cuja arrecadação é muito relevante para a União e, assim, talvez uma novidade, não é uma novidade, mas poucas pessoas saibam, Euclides, que também é muito relevante para os estados e municípios, porque mais de 40% da arrecadação do imposto de renda, ele é repassado para o fundo de participação dos municípios. Então, isso está diretamente ligado ao nosso bem-estar, à nossa vida aqui dentro dos municípios. Mas, indo agora para a questão das novidades, agora para 2023, é uma preocupação da Receita, Euclides, facilitar o cumprimento da obrigação acessória, que é a declaração é obrigação acessória, e dar transparência a esse cumprimento. Então, essas são quaisquer modificações no programa, na operacionalização, sempre tem esse intuito: facilitar para o contribuinte e dar transparência ao processo, Então, esse ano, começamos pelo prazo. Então, nós temos um prazo ampliado esse ano, Nós vamos até 31 de maio, O prazo começou 15 dias após o prazo usual, que normalmente é no dia 1º de março, e esse ano a gente começou dia 15 de março, exatamente para a segunda novidade, A segunda novidade é a relevância que a Receita Federal quer dar para facilitar o uso da declaração pré-preenchida, Por que isso? Porque as pessoas jurídicas, como vocês sabem, tiveram até final de fevereiro para repassar para a Receita todos os dados das declarações de pessoa jurídica. E a Receita teve aí esses 15 dias para consolidar isso e disponibilizar desde o primeiro dia de entrega do prazo para as pessoas físicas a declaração pré-preenchida, que é uma ótima ferramenta para o cumprimento da obrigação acessória. Por que a declaração pré-preenchida é uma ferramenta importante e a Receita quer incentivar? Porque, primeiro, facilita para o contribuinte. Então, ele tendo lá o acesso ao EGOV, ele vai baixar do banco de dados da Receita todas as informações que a Receita já tem sobre seu CPF, Então, ele não vai ter que preencher tudo novamente. Segundo, evita erros,
Quando ele está ali digitando, muitas vezes deixa para o último dia. Então, evitar erros. E terceiro, uma transparência, né? O contribuinte já sabe, olha, o que a Receita tem sobre mim é isso aqui. Ele pode concordar ou discordar daquilo, ou ratificar ou retificar aquela informação, mas o que ele tem da Receita é aquilo ali. Então, eu vejo assim, a pré-preenchida como um instrumento, uma ferramenta muito facilitadora para o contribuinte pessoa física poder cumprir sua obrigação acessória sem maiores problemas, né? Você falou sobre quem está obrigado a declarar. Então, vamos lá. Não mudou muita coisa, né? Do ano passado. Nós tivemos aí a discussão sobre a tabela, sobre a atualização da tabela, mas vamos lembrar aqui todos os ouvintes que essa discussão, que deve ser retomada adiante, deve passar para o Congresso ainda, e ela vai valer para os fatos geradores de 2023. Então, o ano que vem nós vamos conversar sobre isso. Mas esse ano ainda nós estamos com a tabela do ano passado, que não foi atualizada. Então, quem está obrigado a declarar é aquele contribuinte que teve rendimento tributável até R$ 28.559,70, né? Ou rendimento isento acima de R$ 40 mil. Vamos dizer assim, esse aí é a grande maioria das pessoas, né? Uma coisa interessante que a gente falasse, principalmente na nossa região, é sobre o produtor rural, né? Então, nós, na Receita, tivemos aí, nos anos anteriores, uma percepção, né, de que a classe de produtor rural não se atentou que houve uma valorização de commodities, né? Isso é natural. Houve um aumento da renda não, né? Mas da produção, né? do produtor rural. E como não houve também atualização da tabela para o produtor rural, então muitos produtores que não estavam acostumados a declarar passaram a ser produtores que devem declarar. Então, hoje, o produtor rural que teve vendas superiores a R$ 142.800, ele passou a ser obrigado a declarar. Não quer dizer, claro, que ele vai pagar o imposto. Ele tem que declarar e apurar, né? Acho que, de maneira geral, são esse público que está sujeito. O rural, quando você coloca aí, ainda tem a questão que a commodity realmente, né, com o preço das commodities, muitos produtores passaram a estar obrigados a entregar o livro caixa digital também, né? Sim, rural, também que grandes é uma outra obrigação médios e grandes produtores. Que deve ser entregue junto com a declaração. E é um instrumento, uma ferramenta que, na verdade, não dá para você resolver agora em um mês e meio, às vezes, dependendo do volume de informação. Isso tem que ser feito ao longo do ano, viu? Né? Então, aqui nós estamos numa região, né, com muitos produtores rurais, e o pessoal tem que ficar atento a estar buscando as empresas de contabilidade e os contadores ao longo do ano para que chegue agora e já esteja pronto, né, o livro caixa. Mas só buscando um pouquinho do início da conversa sobre a declaração pré-preenchida, né, que é um dos objetivos da Receita, isso que você falou, a questão da divulgação, que a Receita quer dar essa ênfase. Isso a gente acolhe, por um lado, assim, para facilitar realmente o preenchimento, mas por um outro a gente tem preocupações também em relação a declaração pré-preenchida. Até essa semana mesmo, alguns associados nos procurando lá. Puxa, para a gente baixar essa declaração aí, agora eu vou ter que ter o GovBR, né? Eu que vou ter que ajudar o cara a fazer o GovBR, se ele tiver o certificado digital, porque a Receita não entende que o contribuinte, muitas vezes, depende de um profissional para fazer, né? Então, de certa forma, até eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso. O que a Receita entende? Porque, normalmente, ela faz algo pensando que o contribuinte vai lá e vai ter acesso facilitado. Mas aquela pessoa um pouco mais idosa, né, um pessoal que às vezes não tem tanta habilidade com a internet, está dando trabalho para os escritórios, Reginaldo. O pessoal está tendo que ensinar eles a fazer o GovBR aí. Como é que a Receita enxerga isso, assim? É individual mesmo? Aí cada um se vira? Nós, profissionais da contabilidade, não temos, assim, a possibilidade de agilizar isso, de ter uma facilidade para buscar essa declaração? Olha, a Receita vê o contribuinte assim, a pessoa física, a preocupação maior que a Receita tem é exatamente com o hipossuficiente, né? Aquele contribuinte que tem aquela que ganha ali R$30 mil por ano, que tem para esse contribuinte todas as ações são para facilitar o cumprimento da obrigação acessória, né?
Nesse ano tem a novidade, né? Que é a autorização de código de acesso. Agora, o que é autorização de código de acesso? A pessoa pode autorizar uma terceiro, né, a ter acesso a seus dados, baixar a sua pré-preenchida, né? E quando a Receita idealizou essa possibilidade, né, de um terceiro preencher a declaração de uma pessoa, ela pensou exatamente nos grupos familiares, né? Então, dentro de uma pesquisa que a Receita faz, verifica-se muito assim, olha, é aquele tio que é um pouquinho mais instruído, que tem um pouco mais de facilidade, ele faz a da irmã, a da mãe, do pai, né? Isso, quando o programa era manual, né, e se transmitia um por um, ele fazia de todos, né? Agora, para que essas pessoas continuem tendo essa possibilidade dessa ajuda, foi liberado o acesso, o código de acesso, né? Não foi, nesse caso, pensando nos contadores. Nos contadores, né? Nos contadores, a gente tem outras opções, que é a procuração eletrônica, né? Outros canais. O gov.br, através do código de acesso, foi pensando realmente nos grupos familiares, mas não impede de que a gente possa conversar e buscar soluções também para os profissionais de contabilidade, que é muito relevante a ajuda desses profissionais no cumprimento dessa obrigação. Mas você sabe que o gov.br, ele não é uma novidade de agora, né? Se a gente puxar pela lembrança, nosso comprovante de vacina, ele já era pelo gov.br. Para você ter acesso ao SUS, ele já era pelo gov.br. E uma coisa que nós sempre reclamamos é que o brasileiro precisava, para cada coisa, ir para um órgão diferente, né? A ideia do gov.br é a gente concentrar. Se esse ano a gente tem um pouco de trabalho, não é só para esse ano. O ano que vem, a gente não vai ter novamente, porque aquela pessoa que fez o gov.br agora, ou fez na época do SUS, ela já vai estar pronta. Então, pode dar um pouco mais de trabalho agora para os contadores, mas lá na frente vai facilitar também para os contadores. E até uma questão da novidade desse ano também, é que justamente nessa linha que o Reginaldo colocou, até o próprio aplicativo, ou seja, aquelas pessoas que, né, lógico, a gente sabe que o aplicativo tem as limitações deles, né? Mas até pelo próprio aplicativo, salvo engano agora, também essa possibilidade de quem você fez ali o subestabelecimento, né? Consegue fazer a declaração ali também pelo próprio aplicativo, que antes era individualizado, né? Sim. Era um aplicativo só por contribuinte, né? Então agora consegue pelo aplicativo também. Mas aí me vem à cabeça a questão também, é o seguinte, quando um terceiro preenche a declaração, a responsabilidade pelo preenchimento continua sendo do contribuinte? Você escolheu para quem você delegou seus poderes, você tem responsabilidade. Sempre, né? Seja a escolha de um profissional remunerado, ou seja a escolha de alguém de confiança, né? Você está transmitindo aquela confiança naquela pessoa, né? E a gente tem que lembrar que o gov.br não é só para declaração de imposto de renda, ele tem uma série de acessos, então isso a pessoa tem que ter muito cuidado com quem ela vai transmitir senha dela de acesso, ou seja o que for, né? Ou mesmo o próprio certificado digital, né? É o mesmo conceito, né, Marlon? Junta comercial, por exemplo, né? Hoje com o gov.br todo o acesso, né? Para a gente explorar um pouquinho, mas já que a Receita está dando uma ênfase na pré-preenchida, a gente até conversava antes aqui um pouquinho sobre como é que a Receita enxerga isso? Com o tempo ela vai entregar a declaração pronta, Reginaldo? É isso? Não vamos precisar mais nos preocupar no preenchimento da declaração? Como é que você vê isso? Eu acho que, exatamente, a ideia é que o contribuinte não se preocupe com o preenchimento, que o contribuinte só se preocupe com o conteúdo, né? Então, que ele receba, que é um facilitador, que ele receba ali todos os dados que a Receita tem sobre ele preenchidos, né? Aí é muito importante, né, Euclides, você lembrar que aquilo ali não é uma verdade absoluta, né? O contribuinte pode complementar com outras informações que não estão no banco de dados da Receita, pode, inclusive, retificar informações que estão no banco de dados. O que não interessa para nós é a verdade real. Eu estou com um caso, uma situação agora de tarde, estava atendendo uma cliente. E aí veio preenchido os pagamentos de clínicas, do hospital e tal. E ela não tem os recibos. Não tem os recibos desses 2 gastos aí. E aí eu perguntei a ela, falei, mas você teve o gasto? Você foi nessa clínica e tal? Então a preocupação é tipo assim, eu não tenho o comprovante.
mas está na declaração do imposto de renda. Eu aceito aquilo como verdade? Ou eu tenho que correr atrás do recibo antes de entregar a declaração? Você sabe que até não só pela novidade de ser declarado, isso é algo que já existia essa preocupação no passado também. Você precisaria ter o recibo, você precisaria ter a comprovação do serviço tomado. Por exemplo, se você teve um tratamento médico, odontológico, não bastaria só o recibo. Você teria que ter também, eventualmente, você pode vir a ser chamado para comprovar. Você tem também um comprovante do encargo financeiro. O normal é, se eu fizer aquele pagamento via banco, via algum meio eletrônico, eu vou ter aquele comprovante naturalmente guardado. Mas se eu fizer o pagamento em dinheiro, era um problema para você comprovar isso também. Como é que você demonstrou que efetivamente você pagou? O que eu entendo, assim, se o sistema enxergou, ele está ali na Receita Federal, eu vou entender que aquele médico declarou, então o recibo o médico informou aquela operação, aquele recibo. Então, se ele não tiver o recibo, talvez seja até o menos importante, porque isso já foi... Mas se ele for chamado, né, para a Receita Federal para uma fiscalização, a Receita vai querer que eu leve o recibo? Eu vou ter que ter o comprovante. Vou pensar assim, olha, vou me procurar. Falei, o que eu vou pedir? Cadê o comprovante financeiro? O comprovante do serviço. Se aquele recibo, mesmo que ele não tenha, ele vier a ser chamado, como aquilo está informado no sistema, mesmo que a Receita venha a requerer, eu enxergo isso como uma maneira, às vezes, mais fácil de você conseguir buscar essa informação, seja pelo acesso da empresa, porque a empresa informou, uma fonte informou aquilo para a Receita. O que a Receita não vai ter, por exemplo, é o comprovante do serviço feito. A minha preocupação é no momento de ter que comprovar, isso. E você sabe, porque o que eu vejo, todas essas ferramentas são facilitadoras, só que isso também nos traz muito conforto, e toda vez que nós ficamos muito confortáveis, nós ficamos um pouco relapsos com isso. Então, por exemplo, esses outros documentos que às vezes não são fáceis de reproduzir. Imagina que você venha a ser chamado 4 anos depois para provar que você fez um pagamento que você fez em dinheiro, que você não vai mais conseguir comprovar, ou às vezes até com o que foi aquele tratamento. Então, o recibo, se você tiver ou está informado no sistema, eu acho que isso é algo que já está consolidado ali. O restante é que, teoricamente, a rigor, nós deveríamos guardar os comprovantes, né? Pessoal, a digitalização da vida, né, ela muda assim, a facilidade das coisas, mas Dr. Neto pode complementar. A legislação não mudou nada. Mudou o modo como a gente está tratando, né, como a informação é transferida da Receita para o contribuinte. Então, a legislação continua a mesma, então os conceitos continuam os mesmos, né? O que acontece? Olha, eu fui a um profissional de saúde e gastei R$10 mil, né? Essa é a verdade real. E o que eu preciso saber, né? Que um dia eu posso prestar contas à Receita. Primeiro, que o serviço de saúde são os requisitos para a dedução. Que o serviço de saúde foi prestado e que aquele serviço de saúde se enquadra nas despesas dedutíveis. O segundo, que eu suportei aquele encargo financeiro, né? Meu ou de qualquer dos meus dependentes, né? Então, essa é a situação real, que independente da informação estar digital ou estar num recibo de papel, eu tenho que comprovar se isso vier a ser objeto de uma fiscalização. Então, isso não muda nada. Até porque esse profissional pode ter declarado hoje os R$10 mil e amanhã ele fazer uma retificadora, né? E eu posso vir cair na malha, né? Mesmo hoje, eu chego lá e tá batendo, ó, meu médico declarou, tá aqui na minha declaração, eu também declarei, e esse médico vai lá e faz uma retificadora, daqui 2 anos você cai na malha porque ele disse que não recebeu 10, recebeu 1.000, né? Então, como o doutor Neto bem lembrou, é importante isso. Olha, vamos tentar fazer o pagamento via Pix, vamos tentar fazer o pagamento via cheque, vamos comprovar que eu realmente suportei esse gasto, né? É isso que a gente tem visto, Reginaldo, porque, na verdade, nem o recibo, às vezes, quando você leva uma fiscalização, se você não comprovar, né, o efetivo pagamento através de comprovação bancária, muitas vezes você é glosado por conta disso, né? Se eu não conseguir provar só o recibo que eu levei
e ele acaba recebendo um auto de infração por conta disso, né? Que Porque ele não comprovou o pagamento. No âmbito da fiscalização, né, Euclides, existe um conjunto probatório, né? Então, quando você tem um conjunto de indícios, aí um recibo somente não é suficiente para comprovar, né? Porque às vezes você pega um caso onde o contribuinte tem uma renda anual de R$100 mil e gastou 80 mil com psicólogo, né? Aquele conjunto, aquela situação fática não coaduna com o homem médio, o homem normal, né? Então, um recibo pode até ser verdadeiro, o recibo pode ter, vamos dizer assim, assinado pela psicóloga, mas pela psicóloga ou psicólogo, mas se ele não comprovar que realmente ele tinha esse recurso e repassou esse recurso para o profissional, fica difícil de você aceitar. Então, não é só a descaracterização do recibo, mas o conjunto de uma situação que, dentro de um processo fiscalizatório, o auditor vai comprovar que, olha, todos os indícios ali indicam que esse recibo não é materialmente verdadeiro. E não é só a Receita Federal. Se nós analisarmos as decisões recentes do CARF, se eu não tenho comprovação do serviço efetuado, se eu não tenho comprovação do pagamento, essa despesa vai ser glosada e o CARF tem mantido. Ô Neto, você está falando do CARF, era importante nesse momento, a gente justamente estava nos falando de algumas decisões recentes do CARF, sobre alguns tipos de despesas dedutíveis. O que você tem a nos dizer sobre alguns casos? Você sabe, se a gente faz um apanhado das decisões do ano passado, todas as principais questões, até porque, como foi colocado, o imposto de renda não é um tributo novo. Então, ele já é muito consolidado, ele está muito sedimentado. Então, nós não temos grandes assim, discussões muito, em grande variedade. Muito, se nós formos analisar, são questões práticas mesmo, são questões fáticas. Em várias situações, o que você percebe é na comprovação. A questão financeira, do pagamento financeiro, a gente encontra isso em despesas médicas, para você provar que o serviço efetivamente foi prestado. Nós temos decisões do ano passado que você demonstra que o serviço foi prestado, você demonstra o pagamento, mas você não consegue demonstrar que foi você que pagou. Por exemplo, eu declarei aquela despesa porque o recibo foi meu nome, mas não fui eu que paguei aquele... Foi um parente que me ajudou e fez o pagamento para mim, eu fui lá e deduzi. Eu não posso deduzir, ele não pode deduzir porque eu não era dependente dele. Questões, por exemplo, de previdência privada, que eventualmente a pessoa declarou ali como dedutível, mas não foi ela que suportou o encargo econômico. Então, as decisões que nós temos do ano passado, as mais relevantes para a pessoa física, eram muito ligadas nisso. Olha, de você conseguir demonstrar que aquilo que você declarou efetivamente aconteceu. Não tanto assim na questão de interpretação jurídica, assim. Então, esse trabalho que importa muito para os contadores, que às vezes a pessoa física ela não se atenta, porque ela pensa que eu só vou procurar o contador no final, assim, uma semana antes mesmo que procure agora no começo. A ideia é de que você seja já atendido, assessorado desde o começo, para que você saiba, olha, como é que eu guardo, como é que eu vou declarar. A questão, por exemplo, do recolhimento em carnê-leão, que também é um grande problema, que gera contencioso, porque a gente pode pensar, é injusto, poxa, eu não preciso nem pagar tributo no final, porque o apurei não tinha tributo para pagar, e mesmo assim... Esse é um tema que era bom você explicar um pouquinho, e mesmo assim, né? Eu vou autuado. Explica pra gente o seguinte, porque eu já vi profissionais, assim, orientarem que... não precisa pagar o carnê-leão, faz na declaração pessoa física, lança lá as receitas recebidas de pessoa física e paga só na declaração. Pode dar problema isso? Reginaldo e Neto. Vou dar só um exemplo, assim. Imagina a situação muito comum, corriqueira de várias pessoas. Eu recebo aluguel. Recebo aluguel de pessoa física para pessoa física. Eu não tenho retenção de tributo nenhuma, porque a pessoa física não é obrigada a reter tributo de outros. Então, eu vou recebendo aquele meu valor mensal e aquele valor que eu estou recebendo, ele ficaria num patamar que eu deveria recolher um valor mensal. Lembrando... que é o carnê-leão. Isso, recebi no mês, recolho no outro. Se eu chego no final do ano, passo no ano seguinte, faço a declaração, eu declarei tudo, eu não soneguei a informação. Paguei o tributo na declaração de ajuste, eu vou ficar confortável achando que eu já cumpri com a obrigação. Não, eu já estou atrasado.
Porque quando eu deixei de pagar o mês a mês, eu estou sujeito à multa, que a gente chama de multa isolada, porque mesmo que eu não tivesse tributo, no final eu precisaria pagar, que pela legislação pode chegar a 50% do valor do tributo mensal. Então, esse cuidado de atenção mensal à minha apuração é importante, não só no final do ano. Depois a pessoa ela vai se sentir injustiçada. De verdade, eu posso pensar pelo bom senso, mas eu nem tinha tributo para pagar no final. A gente tem que lembrar que a legislação tributária nem sempre é o bom senso. Nós temos uma legislação que ela é exaustiva, rígida, seja para nos proteger contribuinte ou mesmo para atender nossas obrigações, né? Muito bem. Aqui tem pessoas que pensam assim, não, a Receita não pegou, então não tem problema, estou certo, né? Mas, na verdade, não é porque talvez não tenha algum filtro, alguma questão, não está focado nisso, né? Eu ouço muito, assim, o contribuinte dizer, olha, eu recebi minha restituição, estou tranquilo agora, passou tudo, né? E é bom lembrar que a decadência do imposto de renda pessoa física, ela é mais de 5 anos até, né? Porque conta a partir do exercício seguinte ao que poderia ser cobrado. Então, como a declaração é no ano seguinte, com fatos de anos anteriores, passa de 6 anos o prazo em que a Receita pode ir lá e rever e cobrar esse tributo, né? Então, complementando o que o Neto colocou, né? Por que é importante o recolhimento do carnê-leão? Primeiro porque vem do direito financeiro isso. O Estado precisa de um planejamento de receita, né? Se o contribuinte está recebendo aqueles valores ali, ele já tem que ir recolhendo o tributo. Segundo, por uma equidade com os assalariados, né? O assalariado, ele está todo mês tendo retido parte do seu salário e já entrando no caixa do governo. Então, daí vem assim, vamos pensar no benefício jurídico, no benefício social do carnê-leão e, por consequência, quem não cumpre está sujeito à multa. Outro ponto que eu gostaria de destacar disso tudo que a gente está conversando é a importância, né, do profissional, seja o advogado, seja o contador, nesse auxílio ao contribuinte desde lá do carnê-leão, né? Porque, apesar de ser um tributo consolidado e um tributo, assim, dentro do arcabouço tributário brasileiro, um imposto relativamente simples, né? Cabe muito planejamento tributário para as pessoas físicas, né? Isso é uma coisa importante, às vezes. Olha, dependendo de como o contribuinte vai fazer sua declaração, ou qual que foi a situação econômica dele naquele ano, ele pode pagar mais ou menos tributo. Olha, eu escolho manter a minha esposa como dependente e agregar a renda dela. É mais vantajoso do que a minha esposa declarar em outra declaração, né? E cada um suportar suas despesas, né? Então, tudo isso é importante que os contadores levem isso aos seus contribuintes, que os advogados tributaristas levem isso às empresas. Algumas atividades, mesmo personalíssimas, cabe a tributação pela pessoa jurídica, né? Então, é importantíssima a participação aí da classe de consultoria tributária, mesmo para as pessoas físicas, que existe, assim, talvez um pensamento que é um tributo mais simples. Nesse ponto aí é até importante, como foi falado assim na questão da pré-preenchida, né, no começo da conversa. Porque as pessoas dizem assim, vou ter a pré-preenchida. A pré-preenchida, como muito foi bem dito, ela facilita o preenchimento. Ou seja, não facilita em nada a análise. E a análise que a gente está discutindo aqui, todos esses assuntos, né, que demanda de uma análise, né? Então, às vezes o pessoal fica assim, nossa, mas agora tem a pré-preenchida. A pré-preenchida para nós é ótimo, facilita muito a vida. Às vezes, né, o contribuinte tem alguma despesa lá que no decorrer do ano ele até esqueceu que há um recibo ou um pagamento de uma despesa médica que às vezes é dedutível de fato, é todo comprovado, tudo certinho, e a pessoa perdeu aquilo, ou nem foi atrás, porque está chegando o prazo do encerramento, a gente sabe bastante como é que isso funciona, né? Não entrega ainda não, que eu tenho uma despesa, eu vou correr atrás da despesa, segura aí, né? E a pré-preenchida facilita isso. Mas a análise, desde a questão, essa despesa atende todas as características para ser dedutível ou não, a análise fundamental, né, que eu sempre falo isso, é a análise de caixa desse contribuinte, né? Ou seja, da capacidade que ele demonstra ali para justificar o seu patrimônio, né? Então, cada dia mais a gente tem aí um campo
de trabalho para ajudar, né, o contribuinte a justamente entregar essas informações coerentes à realidade dele financeira com o patrimônio que ele vai apresentar, né? Marlon, emenda aí, você estava falando agora há pouco sobre a questão das bolsas de valores e tal. Ah, sim, sobre a novidade desse ano aí também, né? Que aí aquele contribuinte que teve as operações agora até 40 mil, né? Isso não, se a gente analisar só esse fato isolado, né? Então ele não tem aquela característica de estar obrigado, né? O que antes a gente tinha ali, quem fez qualquer tipo de operação, só o fato de operar a renda variável, né? Já estava obrigado a declarar, né? Então aumentou aí, acho que foi mais vamos chamar assim, um deadline maior aí que a Receita deu, né? Um gap maior ali para que, se você teve só essa situação aí, não se enquadra nas demais, né? Então você não precisa fazer a declaração, né? Então a gente tem aí um mercado super aquecido, que é o mercado de bolsa, né? Então muita gente acabou entrando, e mesmo com investimentos baixos, né? E aí agora, quem está com investimento baixo, se enquadra nessa condição e não tem nenhum dos outros casos que a gente acha difícil, né? Mas que não tenha, não está obrigado a Receita quis afastar o pequeno investidor, Reginaldo, é isso? Acho que houve uma evolução, né, no mercado financeiro, né? Então, essa regulamentação do imposto de renda, ela é de vários anos atrás, onde a aplicação em bolsa, a operação em bolsa era muito restrita à época, né? E houve uma evolução e hoje qualquer pessoa, né, tem acesso, qualquer pessoa simples, não precisa ter uma renda muito grande para ter acesso à Bolsa de Valores, a aplicações, né? Então, ocorria que você acabava ali tendo muitas pessoas que só porque ali aplicaram um valor pequeno em bolsa acabavam tendo que declarar e a Receita, pensando, né, nessa dinâmica do mercado financeiro, resolveu colocar esse valor de 40 mil reais. E, assim, importante só complementar, também se a pessoa teve lucro, né? 40 mil reais, se operou, ou né? Se teve lucro. Ou se apurou realmente lucro. Se ela apurou lucro, ela é obrigada a declarar. Mas é isso, eu acho que é mais uma adaptação à dinâmica do mundo, né? Do mundo financeiro, onde a Bolsa passou a ser uma alternativa acessível de investimento para muitas pessoas, seja de maior ou menor poder aquisitivo, e o fisco está atento a isso, né? E não faz muito sentido também a pessoa foi lá, aplicou R$1.000, ser obrigada a declarar por causa disso. E o pessoal das criptomoedas, que está muito, né? Tanto problema que o pessoal investindo em criptomoeda, mas teve, né? Teve um ano atrás aí que tinha muito investimento em criptomoeda, né? Você teve algum caso, Marlon? Como é que você está enxergando isso aí? Tive alguns, né? Acho que o Bitcoin, assim, era a moeda mais conhecida, né? Das criptomoedas. A gente, inclusive, tem lá um campo específico na declaração de imposto de renda, salvo engano, desde o ano passado ou do ano retrasado, né? A gente teve essa evolução no programa para fazer a declaração. Eu acho que esse ano já deu uma olhada lá, não sei se mudou esse campo específico, mas está mais detalhado ainda. Então, a gente tem, além das criptomoedas, alguns outros tipos de criptoativos, né? Acho que a própria declaração da pessoa jurídica relacionada aos criptoativos de uma maneira geral, né? Vai ali possibilitar um cruzamento de informações, então, tanto da PJ quanto da pessoa física, né? E realmente vamos chamar assim, né? Um tipo de investimento que foi mais popularizado vamos falar do Bitcoin, né? Quando ele dá uma queda, o pessoal meio que corre, né? Então, assim, mas é só ele começar a surgir uma expectativa de aumento que a galera já entra de novo. E, assim, é uma realidade. Hoje é uma realidade, assim como a renda variável, as ações. Acho que o mercado de criptoativo, vamos chamar assim, agora os tokens especialmente, né? São uma realidade e eu entendo que é uma tendência de aumentar cada dia mais. É sujeito ao ganho de capital, Neto? O criptoativo né? Para a gente lembrar que, na verdade, nós não temos isso não é uma grande... Eu tenho uma mudança de formato, né? De meio, vamos dizer assim. Mas se eu tenho um ganho, se eu tenho uma renda, eu vou ser tributado. Você pode chamar, seja como for. Eu acho que até no começo, as criptomoedas, elas surgiram até um pouco nesse esteio de informalidade, porque você não tinha regulamentação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, algumas pessoas achavam isso até como um ponto positivo, mas depois começaram a entender que era negativo, porque você fica sujeito a riscos de fraude, seja tudo que for.
Mas, seja qual for renda que você está oferindo, se a não ser que eu tenha uma legislação expressa que esteja falando essa renda, ela não é tributada, ela vai ser tributada. Sabe? Então, sim. Exato. Tá sujeito pelo que eu entendo, é ganho de capital. Você tem que calcular ganho de capital, né? Sim. Porque ele É um ativo, né? É um ativo. Ele não é um investimento financeiro que vai ser tributado como o banco, não. Ele vai ser E se ganho de perder? capital. O jogador do Palmeiras lá perdeu um dinheirão, né? Perdeu 7 milhões Eu não por investimentos altos. Eram dois jogadores. Eu não conheço exatamente o que aconteceu naquele caso. Então, pelo que a gente leu, eu acho que ele disponibilizou aquele recurso para uma empresa que parece que pode ter controles com problemas, vamos dizer assim, né? Dá a entender que nem chegou a ser investido em criptomoeda aquilo, né? Eu também não tenho muita informação, mas eu entendo que ali ele foi vítima do estelionato, né? Na realidade. Foi vítima do estelionato. A criptomoeda, ela se enquadra ali como um ativo geral, né? Não é, por exemplo, uma ação em bolsa ou alguma coisa que tem uma regulamentação específica. Pelo menos não tem ainda, né? Não, por enquanto. Nesse sentido. Então, por exemplo, ele não vai poder recuperar compensar esse prejuízo e tal. Não vai, né? Como se ele tivesse comprado um carro e um carro foi roubado. Mais ou menos, assim, não sei se a analogia é exatamente essa, mas eu imagino que seja isso. Perdeu o Playboy, né? Ele teve uma perda de capital, né? Sim, não que não é dedutível. E a gente brinca, né? Mas o Bitcoin é um código, né? E se você esquecer ou perder onde você anotou esse código, literalmente você perdeu esse ativo, entendeu? Não tem volta, não tem como recuperar, então pode acontecer. Eu acho que a discussão do criptoativo é muito válida para nós da Receita e para os advogados, e como uma novidade que veio para ficar, né? Assim, a gente precisa desenvolver, né, essas discussões sobre isso. E no futuro, acho que nós vamos ter que criar instrumentos, né, para lidar com isso. Porque a formalidade vai trazer segurança. Sim. A formalidade, como eu falei, às vezes as pessoas pensaram isso que seria uma alternativa até para a informalidade, mas a visão tem que ser ao contrário. Como popularizou, as pessoas que estão investindo, um jogador de futebol pode ter muito dinheiro, pode estar fazendo muito dinheiro ainda, mas tem pessoas que não têm tanto dinheiro assim, estão investindo e sendo sujeito a fraude, e perdendo, às vezes, tudo que a pessoa tem, vendendo bens, vendendo algo assim. Então, a formalidade, eu acho que é o esperado, que deve acontecer cada vez mais, e vai trazer segurança jurídica, né, nesse ponto. Aproveitando a tua presença, Neto, vamos explorar um pouquinho essa questão do CARF, como você vinha me dizendo. Como é que ficou a questão da pensão alimentícia? Teve alguma alteração, entendimento? E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai conseguir recuperar o imposto de renda pago anteriormente? Como é que ficou isso? Vamos pensar o seguinte, tá? Nós já tínhamos antes, mesmo antes de entendimento recente, considerando isento, nós já tínhamos uma situação que, para eu poder deduzir aquele valor que eu esteja pagando com pensão alimentícia, ele fosse reconhecido judicialmente. Então, eu tenho um acordo judicial que ele determina, olha, eu preciso pagar 3 mil por mês, seja para o meu filho, seja para minha ex-esposa. Aí eu poderia deduzir isso. Aí a discussão era se a pessoa que recebeu, se ela deveria ou não pagar tributo sobre isso. Então, eu tenho essas duas questões. Uma questão que, para eu poder deduzir do meu imposto de renda, eu preciso ter isso declarado judicialmente. Isso não mudou, já era, e essa situação já ocorria antes. E a questão é se a pessoa que recebe, se ela vai ou não tributar isso. Isso que acabou mudando. O que mudou, que foi reconhecido como isento. Então, hoje a pessoa ela não vai ser mais tributada, desde que seja estipulado em decisão judicial e no limite do que foi aquele acordo judicial. Se estava R$3 mil, são os R$3 mil. Se a pessoa recebeu R$4 mil, mesmo que fosse para finalidade para cuidar do filho, seja o que for, ela não vai ter a natureza de pensão alimentícia. Então, sim, eventualmente a pessoa vai ter que analisar se ela vai ter algo a ser restituído do passado, tá? Mas é repercussão geral essa decisão aí? Como é que é? Sim, porque eu acho que até a Receita já considerou, já assimilou, né? Repercussão geral e vinculante, inclusive, para os órgãos públicos, né? Então, a Receita, o aplicativo desse ano
já traz a aba da pensão alimentícia como na ficha de na rendimentos ficha de isentos. rendimentos isentos, né? Do ponto de vista da Receita, é importante lembrar isso que o Neto colocou da limitação ao que foi estipulado no acordo judicial da separação, né? Sim. Porque a Receita precisa ter um balizador, né? Nós, como servidores públicos, nós ficamos vinculados ao que está na lei. E a lei autoriza a dedução até o valor homologado pelo juiz. Então, a gente entende os fatos da vida, né? De que, olha, a inflação está aí, às vezes lá, 5 anos atrás, R$3.000 era suficiente para as despesas do filho, e hoje não é mais. Um dos cônjuges suportou essa despesa, né? Mas, se não houver o acordo judicial, ele não é dedutivo, é mera liberalidade e vai ser glosado, tá? Então, é importante assim que os contribuintes que estejam nessa situação que façam a revisional, né, da pensão, e aí sim pode ser dedutível a totalidade. Porque como mera deliberação é praticamente uma doação, né? Sim. Que ela não é dedutível para mim, nem não seria tributado para ela, por se for declarado como doação. Mas eu também não posso deduzir. Exatamente. E precisa ter um vínculo, né? Porque, Isso. olha, o acordo judicial foi 3, e eu estou pagando 30, né? E aproveitando, tendo uma economia tributária em cima disso, então não está certo, né? Mas aí vem uma pergunta, né? Especialmente para o doutor Neto, né? Podemos atualizar esse acordo judicial, no caso? Se houver concordância entre as partes, sim. Porque quando você determina um valor, você vai poder atualizar por uma série de situações. Eu acho que a pensão alimentícia ela é uma fotografia de momento. Isso. É uma fotografia se esse momento mudou, seja para diminuir, seja para aumentar, se for tratado de uma maneira formal, o que é o formal? Eu tenho um acordo naquele processo, vamos atualizar, vamos fazer uma revisão disso, seja para maior, seja para menor. É possível a qualquer momento. Perfeito. Muito bem. Tem, ainda no CARF, tem algumas despesas, algumas isenções aí que teria alguma novidade? Algumas isenções que foram colocadas, doenças pré-existentes? As decisões que nós temos do CARF em relação as moléstias graves, né? Lembrando, para a gente falar o que seria isso. A legislação traz uma relação de algumas doenças, normalmente para cardiopatas, pessoas que têm algum tipo de câncer. Existem algumas doenças que afetam a mente, que elas têm uma previsão que, se essa pessoa for aposentada ou receber alguma pensão, essas receitas de aposentadoria, receitas de pensão, seriam isentas, tá? Em questão da moléstia grave. O que nós temos no ano passado do CARF seriam algumas interpretações. Por exemplo, sobre o cumprimento dos requisitos. Lembrando, requisito que a legislação coloca. A doença tem que estar prevista, a moléstia tem que estar prevista na legislação. Eu preciso de um laudo emitido por um órgão público, municipal, federal ou estadual. Esse laudo ele precisa ser completo. Por exemplo, teve uma decisão ano passado que a pessoa ela poderia até estar com a moléstia grave, mas o laudo que ela se baseou não identificava a doença. Então, ela não cumpria com o requisito da legislação. Ela, talvez até de fato, teria o direito, mas como ela não provou documentalmente da melhor maneira, o CARF acabou reconhecendo que o auto de infração estava correto. Um outro ponto a partir de que momento que eu vou ter direito a essa isenção, tem prevalecido o entendimento de quando a moléstia foi diagnosticada, quando que eu tive o primeiro diagnóstico da doença. Então, isso também cai na mesma questão de atendimento pelo profissional, por um contador, seja por seu advogado, para que ela, de fato, eu tenho na prática pessoas que têm direito, mas por não conseguir buscar uma boa documentação, ela não consegue verter isso no benefício que a legislação coloca.
Assim, qual que é o objetivo da lei? Nós temos pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, que faz sentido que ela tenha uma isenção tributária para que ela possa, esse benefício para que ela possa usar aquilo naquele tratamento dela. Então, ela precisa conseguir formalizar bem aquilo para que ela não seja prejudicada. E lembrando que esse benefício é para as aposentadorias, né? Aposentadorias e pensões. E as pensões, né? Um ponto que eu queria tocar, Euclides, assim, o doutor Reginaldo bem lembrou, né, que a gente está numa região aqui que a gente tem muito agronegócio, né? Sim. E assim, com relação ao que a gente verifica bastante, a gente sabe que o produtor rural ele pode ter ali duas formas de tributação. Uma forma, vamos chamar assim, presumida, né? E a forma eu costumo brincar assim, né? O resultado do lucro real da pessoa física do produtor rural, né? Que é o resultado ali com as deduções. E o que eu tenho observado é, assim, uma não observância, muitas vezes, pelo contribuinte, ao optar pela presunção, não fazer aquela análise do caixa do produtor. Então, a legislação, né? Até isso que eu queria colocar aqui, até nos meus estudos, assim, a gente verifica que ela coloca, olha, o seu caixa vai ser justificado pela forma ali de tributação que você escolher. Logo, se você escolher a base presumida, você vai justificar o seu patrimônio com origens decorrentes da base presumida, né? E às vezes a gente assim, poxa, tá olhando muito ali só o valor do tributo, né? Só o valor do tributo e talvez não esteja atento a fazer uma análise desse ponto da justificativa do patrimônio com que aquele produtor eventualmente tenha com as origens, né? Se ele utilizar o presumido, ele teria os 20% só de caixa, é isso? Exatamente. O que você entende disso? Exatamente. Né? É que quando uma questão é eu apurar o valor do tributo que eu vou pagar. Tá, eu vou pelo presumido, aqui isso é um ponto. Outra questão é a análise de caixa geral da pessoa para verificar se eu vou ter, eventualmente, uma omissão de receita. Se nessa análise de caixa geral... Se você fizer o livro caixa real dele... E se eu chegar a ficar num caixa negativo, faça aquilo que eu declarei, eu vou estar sujeito a uma autuação. Eu declarei ali 100 mil reais, mas eu vejo toda a minha despesa, eu tive despesa de 200... Então, calma aí. De onde que veio a origem para eu pagar esses outros 100 mil de despesas? É que o Marlon ele coloca o seguinte, que se você optou pelo presumido... Você poderia utilizar como caixa somente os 20%. Para fins fiscais. É um entendimento, assim, bem conservador, né? Porque se você tem o livro caixa dele, é uma opção, né? Eu entendo que é uma opção. Você pode, mesmo que você tenha tido um resultado maior, eu vou optar pelo presumido. Mas eu tenho o livro caixa dele pronto. Eu sei quanto que ele teve de caixa. É algo assim... Fazendo uma análise com as pessoas jurídicas, seria como a empresa do Simples, né? Que se ela mantiver a escrita. A escrita, ela pode, né? Você tem que fazer o livro caixa dele e comprovar aquele livro caixa. Não vi um caso concreto desse ainda, mas se ele mantiver a escrita e comprovar, pelo menos, e também comprovar as condições, né? Que permitiam que, naquela época, naquele momento, ele optasse pelo presumido, ok, né? Então não teria problema. É uma questão de interpretação. Aí é uma questão, né? Como o Neto colocou, a questão de prova e de apuração, né? Se houve um acréscimo patrimonial a descoberto, né? Se ficar comprovado, e aí é uma questão do procedimento fiscal, ficar comprovado que houve omissão de receita ali, e se agregar a receita, ele não poderia ter optado pelo presumido, aí sim, aí ele tem que pagar. Nós temos, assim, na nossa região, no Brasil todo, né, muito, trazendo para um outro lado aqui, o microempreendedor individual, Marlon. Sim. Tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Tem que entregar a declaração da pessoa física. Né? Então, eu sou MEI, eu entrego a declaração do MEI, não preciso fazer a pessoa física. O que você entende, Marlon? Acho que tem essa confusão, né? Mas uma coisa não tem muito a ver com a outra situação, né? Então, a partir do momento que ele tem um microempreendedor, a gente está falando de, eventualmente, de uma pessoa jurídica, a gente sabe que tem a condição de empresário individual, né? Mas, assim, ele tem que estar atento naqueles requisitos que a gente já sabe, que é o rendimento tributável acima dos 28, né? O rendimento isento acima dos 40. Mas, de fato, essa é uma questão que o pessoal tem muita dúvida, né? Nossa, então eu tenho MEI, eu já estou obrigado a declarar, né? E não, né? A gente entende que, olha, se você está dentro dessas características específicas da pessoa física, perfeito, você vai ter que fazer a declaração.
Caso contrário, né, não necessariamente o fato de ter um microempreendedor torna uma condição de obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Mas são duas questões diferentes, duas obrigações acessórias distintas, né? Ele tem o MEI, mas ele pode ter um microempreendedor individual MEI e ser funcionário de uma empresa. Sim. Então ele tem duas fontes de renda, né? Então... são fatos geradores diferentes. Então ele tem que fazer a declaração pessoa física, que é aquilo que você falou, né? Ele tem que observar as condições de obrigatoriedade da pessoa física. Mas não quer dizer que ele entregou a do MEI que ele está dispensado de entregar a da pessoa física. Uhum. Voltando um pouco ao que o Marlos colocou, e acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Que a gente foca muito no imposto a pagar ou na restituição, né? Mas a declaração de ajuste, ela é uma declaração financeira e econômica, né? Então, é importante também para os profissionais de contabilidade e para os advogados que prestam esse tipo de assessoria, também verificar, exatamente como o Marlos colocou, a harmonia entre o acréscimo patrimonial, né, e as declarações e o rendimento financeiro. Então, normalmente a gente somente repete o que está lá nos bens e patrimônio, né? Mas alguns recados sempre é bom a gente lembrar. Primeiro que os bens, né, eles são sempre pelo valor de entrada, eles não podem ser reajustados anualmente, né, como às vezes a gente vê muito disso, a não ser casos específicos, onde você fez uma reforma no imóvel, agregou valor àquele imóvel, mas o bem sempre conserva o mesmo valor, né? E também tem que haver uma harmonia entre a evolução patrimonial, né, e a renda que a pessoa tem. É interessante isso, quando você coloca isso, porque eu tenho dito também que a declaração do imposto de renda da pessoa física é um momento de balanço da pessoa física, né? Onde você tem todas as informações de bens patrimoniais, teus bens e direitos, suas obrigações, sua renda, né? Analisa o teu aumento patrimonial. Se você encarar isso também como algo assim para te ajudar a fazer uma gestão, acompanhar a tua evolução de patrimônio, né? Sai um pouco do foco do fisco de pagar imposto para um controle de patrimônio, para verificar as condições de crescimento ou decréscimo, né, do patrimônio, o que está acontecendo, como é que eu estou administrando os meus bens, os meus recursos. Bom, nós estamos chegando já ao final, né? E eu gostaria das considerações finais de cada um de vocês, começando pelo Reginaldo. Bom, o recado é aquele, né? Não deixar para a última hora, usufruir mesmo da declaração pré-preenchida por essas vantagens que a gente está colocando, seja através de um profissional, ou seja, através de um amigo da família que use o código de acesso, ou mesmo o próprio contribuinte. Para a grande maioria dos contribuintes que recebem lá o salário ou tem lá o ganho como autônomo, ela facilita muito o cumprimento dessa obrigação acessória. Lembrar os principais motivos de malha, né? Que é principalmente omissão de rendimentos. Então, olha, é aquele assalariado, né? Ele tem um vínculo, por exemplo, um professor que tem um vínculo com uma escola, com uma universidade, e vai lá dar uma palestra numa empresa, né? Geralmente esquece esse bico ali que ele fez e ganhou esse dinheiro pela palestra. Normalmente esquece, cai em malha e é um transtorno para a pessoa, né? A mesma coisa o contribuinte que tem um dependente, né? O filho está fazendo faculdade, né? É meu dependente, mas o filho recebe bolsa de estagiário, né? Então, isso realmente cai muito em malha. A pré-preenchida resolveria isso, né? Mas ainda existe muita malha por omissão de rendimento. E no mais, Euclides, agradecer esse espaço, né? Essas discussões sempre muito profícuas, muito até divertido e bom conversar com vocês aqui e agradecer esse espaço que o Sescap abre para a Receita Federal, cujo principal objetivo é informar tanto os profissionais de contabilidade, de direito, quanto os contribuintes. Obrigado, Reginaldo. Doutor Luiz Eduardo? O que eu vou colocar? Que o ideal, e tão importante quanto a gente se preocupar com a declaração agora de 2023, é já se preocupar com a de 2024. Então, o 2023 nós já estamos em andamento, daqui a pouco acaba, passa muito rápido. Então, vamos criar o hábito de mensalmente
tomar conta da nossa renda, que vai ser muito mais fácil depois no ano seguinte para fazer as declarações. Ok, Neto. Muito obrigado. Bom, acho que, assim como o Neto colocou, agora é a declaração de ajuste anual, né? Então, lembrar que ao longo do ano aí a gente tem quem tem carnê-leão tem que fazer carnê-leão, quem tem que cuidar das atividades rurais tem atividade rural, quem tem ganho de capital tem que apurar o ganho de capital, né? Pra gente agora ajustar toda essa mês turma, a mês, né, Marlon? Mês a mês, e agora a gente vai ajustar toda essa turma aí na declaração de imposto de renda, né? Então, mais agradecer aí também, especialmente o Reginaldo, a participação aí da Receita Federal, essa proximidade, né, com a nossa entidade. Eu acho que é um ganho aí para toda a nossa região aí como um todo, né? Muito bem. Bom, eu apresentei vocês, mas eu não me apresentei desde o primeiro podcast. Meu nome é Euclides Nandes Corrêa, estou como presidente do SESCAP, né, na gestão agora de 2022 e 2026. Estamos conduzindo aqui o nosso podcast Declare e Conte, né? Quero agradecer imensamente ao Marlon, né, que é nosso vice-presidente, vai estar com a gente sempre aqui, né, que for possível, né, Marlon? Sempre for possível. Então, o Marlon é professor também, tem os compromissos deles nas universidades, aí fazendo doutorado já. Então, é um grande amigo, parceiro e nosso vice-presidente. Reginaldo, portas abertas aqui para a Receita Federal. Quando você tiver um tema que você queira também trazer para cá, tá aberta a porta, pode ter certeza disso. E nós vamos demandar também nossos temas para a Receita Federal, nós vamos trazer mais temas e com certeza a Receita Federal não vai fugir de outros temas aí inerentes aí à nossa parte tributária, né? Sim. Doutor Neto, muito obrigado também. A reforma tributária pode estar pela frente, nós vamos ter eu ia falar da reforma, mas... Vamos ter muito matéria para conversar se acontecer. Se isso passar, nós vamos conversar demais, né? Esse ano que vem todo, se a gente para colocar para rodar, né, as alterações que podem vir aí. Então, agradecer mesmo imensamente, né, a disponibilidade de vocês. Agradecer também a você que nos assiste, né, você que nos ouve, ao nosso associado. Dizer mais uma vez que estamos também de portas abertas, aguardando sua sugestão de tema, né, para que a gente possa enriquecer aqui o nosso Declare e Conte, o podcast do SESCAP Londrina e Região.